Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero atualizar vocês rapidinho antes que o Avista abra aqui. Vamos começar pelo nosso índice futuro, olhando o semanal. Bom, ele está quase chegando no nosso último alvo projetado, tá bom, galera? Tomar muito cuidado com essa região aqui, desse último alvo, certo? Fiz duas projeções aqui, fiz a projeção dessa estrutura que foi rompida, né, na real, ontem. Ele rompe, faz pullback e confirma ontem, certo? Então temos aqui o nosso primeiro alvo dessa estrutura em 171.122. Fiz a projeção dessa microestrutura também aqui no diário, tá bom? Temos o primeiro alvo aqui em 167.611, o segundo alvo em 168.565 e assim por diante. Mas ficamos desperto aqui com o nosso último alvo, tá bom? Da estrutura do mês que eu projetei para vocês. Uma região que pode segurar muito forte o preço. E se ele conseguir romper essa região, ele tem sim grandes chances de dar continuidade e buscar alvos maiores. Vamos agora olhar o nosso DI futuro. Bom, o nosso DI futuro aqui no semanal, ele falhou, né, em continuar essa estrutura de baixo, em testar fundo. Então a gente tem chance aqui dele voltar para cima e testar essa região de 13,50, tá bom? Vamos ficar de olho nisso. Já no diário já começa a quebrar a estrutura, né? Faz um fundinho duplo, rompe, pega primeiro e segundo alvo. Vamos ver se então ele faz algum setup de continuação para ir buscar aqui essa região de máxima do semanal. E se romper, né, a gente tem aqui o nosso primeiro alvo da estrutura do semanal em 13,85. Vamos ficar de olho aí se ele consegue fazer uma estrutura de continuação para voltar a subir, né? Voltar ao movimento vigente dele. Olhando o índice financeiro, galera, bom, nosso índice financeiro está forte ainda, tá? Fazendo estruturas de altas aqui, eu projetei toda essa estrutura maior aqui do semanal. Tá bom, esse pullbackzão, temos o primeiro alvo em 18.849. Temos pullback aqui no diário, aqui também temos um setup de continuação. Vamos ver se o preço conseguir fechar acima desse último alvo aqui. A gente tem grande chance dele dar continuidade e ele buscar o nosso primeiro alvo da estrutura maior, tá bom? Vamos acompanhar se ele consegue romper essa região. Bom, gráfico índices olhados. Vamos olhar agora, ou começar pela Petrobras, né? Olhar o nosso diário. Bom, a gente conseguiu então romper a estrutura do diário aqui, que eu fiz a projeção para vocês, certo? Aqui do 30,96. Ele rompeu e foi ali buscar o nosso primeiro, segundo alvo, tá? Temos aqui a nossa máxima do semanal, em 32,53. Se ele conseguir romper, eu fiz a projeção de toda essa estrutura zona do semanal, né? Então temos o primeiro alvo ali em 34,38. Vamos ver se aí no decorrer da semana ele fecha acima. Eu trago atualizações para vocês, mas por enquanto vamos trabalhar com essa estrutura, né? Preço rompeu, pegou o primeiro, segundo alvo. Aqui ele fez um pullbackzinho. Se ele romper máxima, ele tem grandes chances da continuação. Já nos 60 minutos a gente consegue olhar um pouco melhor isso, né? Ele fez o pullback aqui, fiz a projeção da estrutura desse pullback. Temos aqui o primeiro alvo em 33,20. Se ele conseguir fechar acima da região da linha rosa aqui do semanal. E aqui também temos outro setup de continuação, tá? Então se ele conseguir violar essa máxima aqui de 32,50, 52, ele tem grandes chances aí de buscar pelo menos o 32,76, tá bom? Vamos ficar de olho aí se a Petrobras consegue superar hoje essa região de 32,52. Vai ser bem interessante de ver isso. Bom, Taesa, tá, galera? Taesa, no fundo semanal importante aqui, ele fez um setup de continuação, não ativou, tá querendo falhar, tá bom? Então fica de olho na Vale. Vale está no fundo da semana, né? Testando a 21, tá? Vamos ver se então ela consegue romper essa estrutura, fazer um setup de continuação para a gente
pensar em adquirir o papel e buscar novas máximas e alvos maiores, igual o trabalho que está sendo feito ali na Petrobras. Tá bom? Aqui nos 60 minutos a gente já percebe isso, né? Ele já fez o setup, já ativou. Então vamos ver se ele dá continuação ali para buscar o nosso 40,69 pelo menos. Bom, olhando Itaú, Itaú também está em tendência de alta ainda, né? Ou como a gente viu, o índice financeiro ainda está em tendência forte de alta. Mas tomar muito cuidado aqui porque ela está em região de último alvo, tá? Mas ainda é tendência de alta, que ele fez um setup de continuação. Se ele superar o 40,23 e fiz a projeção, temos o primeiro alvo dessa microestrutura aqui em 40,93, tá? É interessante essa região aqui, que gráfico tem grandes chances de chegar lá, né? Porque a gente tem confluência de alvos, enfim, a gente só precisa ver se ele consegue romper de fato essa estrutura aqui do mês, tá? Dessa estrutura maior. Esse alvo dessa estrutura maior, muito cuidado. Bom, Banco do Brasil, galera. Banco do Brasil tentando romper fundo, não tá conseguindo, tá? Ele tá querendo falhar o movimento aqui. Se esse topo for rompido de 20, 21,65, a gente tem grande chance dele dar continuidade. E aí eu buscar o nosso primeiro alvo em 21,99, tá bom? Vamos observar aí se ele consegue fazer esse rompimento. Vale muito forte ainda, tá bom? Rompeu nosso primeiro alvo aqui, fez pullback para continuação. Pegou o primeiro alvo dessa microestrutura que eu tinha projetado para vocês. Temos aqui o segundo alvo e o último alvo aqui com confluência com o nosso segundo alvo da estrutura maior. Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. Uma atualização do que foi repassado aí no decorrer dos vídeos anteriores. Tá bom? Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Um bom dia, uma boa semana a todos e até a próxima.